Glória a Deus, meus amados. Aleluia. Dê um glória a Deus, bata a palma quem está feliz com o Senhor nessa noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. É um privilégio, né, uma honra poder estar ministrando a palavra essa noite, né, e com muito temor no coração, né, essa responsabilidade, trazer a palavra essa noite aos irmãos. Aleluia. Que os irmãos abrissem a sua Bíblia antes de sentarem, em Hebreus, no capítulo 12. Aleluia. Todos acharam? Amém? A partir do verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Amém? Até aqui. Vamos orar, me abençoe. Né, diz que, né, o pastor diz, né, usa esse cara, sei que eu não conheço. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Pai, render tudo a Ti, Pai. Senhor, que não proceda, Pai, da minha boca, Senhor, nada que não venha do Teu Espírito, Pai. Que eu possa, Pai, ser um instrumento para servir a mesa aos meus irmãos, Senhor. Que estão hoje aqui, Senhor, sedentos por uma palavra, Senhor, por uma direção, Senhor, por algo que venha de Ti, Pai. Senhor, eu não sei como cada um aqui chegou, Pai. Ah, Senhor, mas Tu conheces no íntimo e no profundo a cada um de nós, Senhor. Sabe, Senhor, das nossas fraquezas, Pai, e daquilo que estamos orando e colocando no secreto a Ti, Senhor.
Pai, que eles possam, Senhor, na Tua palavra, Senhor, naquilo que será ministrado, está sendo ministrado, Senhor, desde a abertura do culto, Pai, tocá-los, Senhor, envolvê-los, Pai, Senhor, para um novo, Senhor, para um recomeço, Senhor, e em tudo, Senhor, nós te somos gratos, Paizinho, no nome de Jesus, amém? Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Então, essa palavra, então, eu estava meditando e no domingo mesmo eu orava, né, quando vi o nome na escala, né, para ministrar, e o do temor, né, de poder, de trazer uma palavra, né. E daí no domingo mesmo, né, veio uma palavra do Senhor, eu já me tranquei no quarto, né, vamos continuar, né. E continuação, né, daquilo que nós recebemos no sábado, né, uma palavra do pastor Helenilton, né, que nos perguntou no sábado, né, o que nós viemos fazer aqui, né, o que te trouxe ao Mevan, o que te trouxe neste lugar. E em cima dessa palavra, né, que o pastor Helenilton colocou, né, de que o pastor, né, tem uma palavra às vezes dura, uma lixa grossa. Então, hoje eu faço uma outra pergunta, né? Quem nós somos? Quem nós queremos ser? Uma palavra nos diz, nós queremos ser filhos ou queremos continuar como bastardos, separados? E a escolha é minha e tua. E eu listei alguns pontos em cima dessa palavra de que o escritor traz a nós. Então, dando essa continuidade, eu refletindo naquela pergunta que o pastor deixou. Então, de uma busca e por uma paternidade, de conhecer um Deus que é Pai, não é um Deus carrasco, de um entendimento mais profundo de quem é Deus. Não é o Deus da lei, né, que parecia um Deus que punia, que deixou tantos preceitos, tantas leis, mas para um Israel menino, para um Israel que precisava de instrução, para conhecer quem era esse Deus, para conhecer um caminho que deveria seguir. Então é em busca de conhecer, de entender quem que é esse Deus, de quem que é esse Pai, que Jesus quando vem chama de Pai. Até então ele era o Senhor, ele era Deus. E Jesus que vem nos trazer, nos revelar e apresentar o Pai. Aleluia. Então, eu peguei no dicionário, né, o que é filho. Né, para eu ser filho, eu preciso entender primeiramente o que é filho. O que é um filho segundo a nossa língua portuguesa? Português, né? Então, cada um dos descendentes em relação aos seus genitores. Então, pessoa que se origina de determinada família. E ele vai um pouco mais, né, de um grupo social. E aqui nós trazemos para a igreja. Essa família, que nós temos um pai aqui, que é o Senhor, e depois esse pai é o que o pastor Elindo comentou, né, que a palavra às vezes pesada, pastor Wagner, nosso pai espiritual. E também peguei o significado de bastardo, né, aquele que
gerado, né, fora do casamento, fora da aliança. Então, aquele que não é puro em relação à espécie a que pertence, aquele que está contaminado, aquele que não tem o DNA completo do Pai, mas aquele que, né, talvez não tenha o Pai na certidão, mas em Efésios 1:4 diz que nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Então, antes de nós sermos gerados, o Senhor já nos conhecia. Ele só precisava de um meio para nos trazer ao mundo. Foram nossos pais, nossos genitores. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é o reconhecer. Nós precisamos reconhecer que precisamos amadurecer através de um esforço diário e contínuo em aplicar a palavra de Deus à nossa vida. E é com esforço, é com aplicação. Porque não adianta nós virmos aqui, sairmos cheios da presença do Pai, com bagagem, com algumas anotações no nosso caderninho, se ela não virar uma prática em nossa vida lá fora. Porque no meio, entre nós aqui, é muito fácil a gente ser amoroso, estender a mão, né? Dar passagem para o outro passar. É o irmão, né? E às vezes lá fora, a gente às vezes não consegue ser da mesma forma. Mas nós precisamos nos esforçar, reconhecer que nós precisamos. E se nós voltarmos um pouco, em Hebreus, no capítulo 5 mesmo, versos 12 ao 14, diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer ainda que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Às vezes o pastor precisa repetir a palavra, repetir um ensino, porque alguns de nós ainda não entendemos. Ou em parte, às vezes a gente não entende. E ele precisa dar o leite de novo. Ele precisa voltar à palavra e ensinar aquilo que ainda nós estamos tropeçando. Aquelas pequenas pedras, das grandes a gente desvia. Mas às vezes o pastor Elindo comentou, aquele toquinho, aquela pedrinha que está ali, a gente vive dando uma tropicada. Então nós precisamos voltar. E em tudo isso, daí nós vemos também o amor de Deus. Que Ele não desiste, mas Ele vê que nós necessitamos. E Ele volta a palavra. E Ele volta a falar. E aí traz o pastor com mais uma palavra para nos trazer de volta, para nos orientar, para nos trazer para perto novamente. E aí ele bota nas costas, chama para perto. Vamos de novo.
vamos de novo. Porque mais importante do que o fim, do que chegar sozinho ao fim, é chegarmos todos juntos. Amém? Não adianta nós chegarmos sozinhos, ou o pastor chegar sozinho. Ele tem a responsabilidade sobre as nossas vidas também. Ele, pelo tempo, já estaria mais à frente. Mas aí ele decide esperar, parar e reconhecer que precisa ir num passo mais lento, porque ainda alguns estão mais devagar, ainda alguns precisam aprender algumas coisas. E tem uma passagem muito linda, e também em Gênesis, no capítulo 33, que nós vemos isso, que é o reencontro de Jacó com seu irmão Esaú. Nessa passagem, né, aquele irmão, né, quando faz alguma coisa de errada, quando vai para ter um encontro, né, ou quando é chamado, né, ou quando o pai chama para conversar, né, aí manda um presente antes, vai mandando um monte de coisa antes, porque não sabe o que espera, sabe que aprontou na verdade, né, tem consciência, e vai mandando, né. Jacó mandou 550 bois, mandou presente, mandou um monte de coisa, né, temendo o irmão, né, que pudesse querer a vingança. E no momento que eles se reencontram, eles se reconciliam, um encontro lindo, que Esaú se joga ao pescoço do irmão e abraça e se reconciliam. E posteriormente, Esaú convida Jacó a andar com ele. Ei, vamos. E Jacó reconhece, né, agradece o convite, mas ele entende que ele não poderia andar com 400 cavaleiros. Porque ele tinha pessoas, ele tinha gado, ele tinha crianças, ele não poderia andar no passo daquela tropa. Porque se ele andasse mais rápido, ele perderia os que estavam com ele. E é muitas vezes o que o pastor faz, ele não consegue andar mais rápido, porque vai perder alguns de nós. E o Senhor se demora, o Senhor se tarda em vir, porque Ele não quer que ninguém se perca. Até que todos nós chegamos à instrução de varão perfeito, de crescimento. E nós precisamos reconhecer a condição que cada um de nós está. Porque só aceita o médico, só consegue receitar o remédio certo quando nós falamos aonde que está doendo, aonde que está machucando. E nós precisamos nos expor. Nós precisamos falar. Do contrário, como que sararemos se o pai que pode dar o remédio, dar o diagnóstico, nos ajudar, não consegue ter acesso a mim? E precisamos reconhecer as nossas fraquezas, aonde estamos caindo, aonde estamos tropeçando. Isso é o Espírito Santo, e Ele prepara o momento, Ele vai nos conduzindo, e nós precisamos falar. Nós precisamos abrir o coração. Falando de homem, né? O homem é um pouco mais bruto, mais duro de falar, de conversar. Mas precisamos abrir o coração. Precisamos reconhecer que somos dependentes uns dos outros, dependentes do Pai. E Ele colocou um paizão, né, que tem uma cara de pitbull, mas de um coração enorme, que é o nosso pastor. Então, precisamos abrir o coração,
falar aquilo que está machucando, aquilo que está doendo. Nós precisamos de alguém mais experimentado, né? Alguém que andou um pouco mais, que sofreu um pouco mais, que tropeçou um pouco mais, que Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente não tropece nas mesmas pedras. Qual o pai que quer que o seu filho percorra o mesmo caminho que ele percorreu? Eu não quero que meus filhos precisem trilhar, né, falando um pouquinho de trabalho. Eu não quero que meus filhos precisem trilhar aquilo que eu trilhei. De ser pacotinho no Zafari, né, de passar por um açougue, depois de ir para uma metalúrgica comer pó, para depois conseguir, né, através de esforço, de dedicação, de uma direção de Deus, daquilo que Ele já tinha colocado dentro de mim. Muito novo, muito pequeno. E na nossa região, grande parte, né, dos jovens, pelo menos da década de 80, 90, o sonho era trabalhar ou na Randon ou na Marco Polo, de poder entrar numa dessas empresas, né, fazer carreira, 20, 30 anos. E eu sou dessa geração, e eu passei por isso. Mas hoje eu olho para os meus filhos, eu não quero que eles precisem passar pelo pacotinho, pelo comer o pó lá no chão de fábrica. Quero tentar dar uma condição, ensinar a eles, dar uma condição melhor, para que eles não precisem, daqui a pouco eles entrem como um estagiário, dentro de um administrativo. Isso a gente vai construindo, porque a gente não quer que eles passem por aquelas dificuldades. Mas também a gente não pode passar, né, que nem o pastor Heleno comentou, passar a mão na cabeça. Né, na hora que erra, tem que ser corrigido. Na hora que erra, tem que puxar para perto. Ei! E é o que o pastor faz. E faz bem. Amém? Né? E o segundo ponto que eu coloco é o suportar. Porque quando a gente é corrigido, quando a gente é tocado, quando a gente recebe um não, tu está errado, tu tem que mudar. Não é fácil. Muitas vezes tem o nosso eu, tem o orgulho, que não nos deixa reconhecer que nós precisamos. Em Hebreus, no capítulo 6, verso 11, né? Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Pela fé e paciência. Suportar, né? De ter essa firmeza, essa resistência. Suportar a correção. Suportar que necessitamos ser corrigidos. Precisamos de uma direção. Porque nós temos um alvo. Nosso alvo é Jesus, amém? Nós precisamos suportar. Suportar muitas vezes maus tratos. E suportar como Jesus suportou. Ele podendo exercer a vingança. Ele podendo exercer a vingança, mas ele resolve suportar. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque naquele momento Jesus estava sofrendo, estava doendo.
ele precisou suportar. E ele suportou e nós podemos suportar. Porque ele veio em carne e em carne suportou. Isso é o que ele nos chama, que ele chamou, né, os profetas a serem testemunhas, os apóstolos. E o que é a testemunha? Testemunha lá na língua que foi escrita a Bíblia é um mártir. Um mártir é alguém que deixou escrito na história. Pedro foi crucificado. Então, eles sofreram e suportaram até o fim. E é o que nós precisamos fazer, suportar a correção. E nos mantermos firmes. E esse suportar vem junto um rejeitar. Mas rejeitar o quê? Aquilo que iniciou o capítulo 12. Né? Rejeitar o pecado, a aparência do pecado. Então ele inicia o capítulo 12 falando do capítulo 11. E o capítulo 11 nós temos a galeria da fé que a gente chama, né? Está ali desde Abel, Noé, Enoque, as testemunhas de Deus. E nós precisamos deixar todo embaraço, todo pecado, rejeitar qualquer coisa que se pareça com isso. E é suportando e rejeitando. Em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, tem alguns pecados, algumas obras da carne. E o suportar muitas vezes não é fácil e ele passa de um rejeitar, de um dizer não. Como o pastor nos diz, a vontade de fazer algo errado, tu vai ter todos os dias, nós vamos ter. Mas a decisão de suportar, não fazer a vontade da carne, e de rejeitar, e evitar essas distrações, que o próprio Satanás coloca, né? Algumas ele, outras nós mesmos que nos distraímos. Porque como em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 24, fala que a corrida cristã, que a nossa caminhada com Jesus é como se fosse uma corrida. E a corrida, tu olha o quê? Quem que é o atleta? Que nem o Mateus que corre, né? Tu olha na corrida, tu olha para o fim, tu olha pensando o fim, tu foca na linha de chegada. Se tem os adversários que está chegando alguém do teu lado, que está correndo junto, tu não foca neles, tu continua olhando para frente. E a nossa corrida, nós precisamos continuar olhando, não nos distrair, e olhando para Jesus, o nosso modelo, o nosso exemplo. Aleluia. Não nos distrair. Nós precisamos então colocar a nossa vida, modelar de acordo com a vida dele. Estudar aquilo que Jesus fez. E mais ainda estudar aquilo que ele não fez. E podemos, algumas coisas na Bíblia às vezes fica meio embaraçoso, meio difícil de entender. Mas aí nós podemos olhar para a vida do nosso pastor, olhar para a vida dos pastores que estão à frente do ministério. E trazer para a nossa vida. Olhar aqueles que estão mais experimentados. O que eles fazem, o que eles não fazem. E quando tiver dúvida, chega e pergunta.
Ah, pastor, por que está fazendo assim? E ele vai te explicar. Ele vai te dar uma direção. Amém? E o ponto importante é o aceitar essa correção. Muitas vezes tu chega, tu vai ao médico, o médico te receita um medicamento, mas tu não aceita tomar aquele medicamento. Não aceito. O pastor te dá uma direção, meu irmão. Eu já fui por esse caminho, não foi muito legal. Pode ser que aconteça isso. Não, mas eu vou sim, pastor. Deixa que eu me garanto, pastor, deixa que eu vou. Aí o pastor, não tenho parte contigo. Eu preciso aceitar a disciplina, aceitar essa instrução. Aceitar aquilo que a palavra nos orienta, nos ensina. Porque se queremos ser filhos, precisamos aceitar a correção do Pai. Do contrário, nós estamos como bastardos, não aceitando essa correção. Precisamos aceitar, precisamos receber essa correção de Deus, porque tem um propósito para Ele nos corrigir. Tem algo por trás da correção para Ele ter um interesse e nos chamar a atenção. Porque Ele deseja o nosso crescimento espiritual. Ele deseja que nós possamos comer um alimento mais sólido. Comer uma feijoada boa. Comer um risoto bom da pastora Zete, um macarrão. Mas tu tem que estar firme, não dá para dar para um bebê. A Aurora pequenininha, que é bebê, não pode comer esse alimento. Tem que ser alguém maior. Então nós precisamos buscar crescer. E para isso nós precisamos aceitar essas correções, receber essas correções. E decidir mudar, decidir tomar o remédio, Mesmo que seja difícil, as orientações são para nós tenhamos vida. Qual pai quer o mal do seu filho? Não quero o mal dos meus filhos, mas às vezes eu preciso usar da vara, Cauê? Às vezes a vara pega. E aí aprendi uma com o pastor Elenilton, que é obedecer ou sacrificar. Às vezes ele prefere fazer um sacrifício. Daí nós fizemos um sacrifício em casa. E o Senhor busca de nós obediência, não sacrifício. Ele busca de nós um relacionamento, um tempo de oração, um tempo de andar com Ele. Não só um tempo que tu tira, mas que Ele possa ir para o trabalho comigo. Que eu lá naquele ambiente, eu possa ser uma luz, ser uma diferença naquele lugar. Amém? Que você, onde você está, onde o Senhor te colocou, tu possa ser luz naquele lugar. Do contrário, nós viemos perder o nosso tempo na igreja. Porque nós viemos aqui, mas não mudamos de vida. E ainda envergonhamos, até o nome do pastor, o nome da igreja, porque nós damos um mau testemunho lá fora. E não só a igreja, mas envergonhamos a Cristo. Porque quantos que estão afastados por coisas erradas que muitos irmãos fizeram. Muitos não querem nem saber da igreja. Não, se é para ir lá na igreja para ser que nem o fulano.
E tem irmãos que são pedra de tropeço para outros irmãos. E um pouco eles usam também de isso para não querer vir. Mas e daí muitas vezes essas pessoas chegam, daqui a pouco o pastor tem que tratar, cuidar, porque foram feridos pela igreja. A igreja, que deveria ser um lugar de comunhão, de amor, de afeto, ela acaba ferindo e machucando pessoas. Então nós precisamos aceitar, receber. Porque para tudo tem um propósito, para tudo há um motivo, há um porquê. E depois de receber, de aceitar, receber, a gente precisa, tornar, que é honrar, considerar e imitar. Imitar o Senhor, imitar aqueles que estão à frente de nós. De sermos, que nem o pastor diz que ovelha gera ovelha. De nós estamos sendo gerados aqui, nós estamos sendo aprimorados. Nos moldando, nos tirando da cultura do mundo e nos amoldando à cultura do reino, à cultura do céu. Aleluia, porque é para lá que eu quero ir, é para lá que eu quero que todos vão. Amém? É para lá que o pastor ora, que o pastor instrui, que o pastor vem com a palavra lixa grossa, que nem diz o pastor Helenilton, os caras de madeira, porque às vezes precisa mudar o caráter. Os desvios de caráter precisam ser confrontados e precisamos de mudança. Aquilo que nós precisamos reconhecer e mudar. Tomar vergonha na cara, baixar, Sim, pastor. Eu decido mudar. Eu quero mudar. E isso, como o pastor comenta, hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. E a cada dia eu preciso olhar em mim e ver que eu já não sou o mesmo de 10 anos atrás. Algumas coisas já mudaram no Emerson, que está há 10 anos na fé, 13, que é a idade do Cauê. Às vezes Jesus precisa dar uma balançada, uma bagunçada, e a gente acha que é o outro que precisa, E daí quando a gente vai levar o outro, é a gente que fica. Quando a gente acha, que é o outro que precisava, não, a minha irmã que estava precisando. E o Senhor tinha um propósito primeiro comigo. E com a minha casa, E com a bênção que foi o Cauê. Veio tudo junto. Em Hebreus 13:7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. A responsabilidade e que o pastor tem, a preocupação que ele tem, que ele já comentou outro dia, se eu cair eu levo tudo vocês junto. E a busca constante de se manter puro, de se manter íntegro. E a gente observa isso na vida dele, desse cuidado, esse zelo. Eu estou chegando há pouco tempo, mas nesse pouco tempo que eu estou aqui, a gente já pôde perceber. Aleluia, que há diferença, que é diferente. É para nos lembrar e honrar e considerar e imitar. Amém?
em Isaías 55. Por que o Senhor nos chama para perto? Isaías 55, a partir do verso 6, podemos ler. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Mas ele não tem só o perdão, ele continua, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ei, glória, aleluia! É maior o que Ele tem para nós, meus queridos. É maior. Em João, no capítulo 1, verso 1, 2, verso 12. Fazer a abertura do culto, o irmão já começou falando de filhos, já na abertura do culto. Eu disse, Senhor, glória a Deus, é essa a tua palavra. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, mas nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia! Ele nos convida a sermos filhos. Ele nos convida a nos reconciliarmos com Ele, a nos voltar para Ele. Porque mais altos são os pensamentos dEle, maior é aquilo que Ele quer fazer conosco. Mas nós precisamos ouvir os ensinamentos dos nossos pastores, daqueles que estão à frente, daqueles mais experimentados. Precisamos aceitar essa correção, reconhecer que precisamos. E tomar os remédios, fazer a lição de casa. Porque o próprio Deus, Ele passa um tempo nos ensinando. Ele passa um tempo, de amor, nos ensinando. E vai passar um tempo que vai ser, que nem no colégio, a professora passa um bom tempo ensinando, fazendo exercício, refazendo. Onde é que tu não entendeu, meu querido? Aqui, professora ensina, e vai chegar o dia da prova, onde ela vai se calar. Enquanto ela está ensinando, enquanto o pai está ensinando, ele está falando. Mas vai chegar um tempo que ele vai se calar. E é o tempo de nós suportar. É o tempo de nós voltar e pensar, meditar nos ensinos, nas palavras. Melhor é o que está por vir. Amém? Aleluia. Se coloque de pé. Você receba no teu espírito essa palavra. Que o Pai te chama de volta. Não sei aquilo que tu tem passado, não sei se
tu está meio afastado, estava meio descrente, né, que nem diz, né? Mas o papai está aqui para te abraçar novamente, para te trazer para perto, para te dizer, filho, o pai está aqui. Ele nunca esteve longe, ele sempre esteve perto, mas nós, pelos nossos muitas preocupações, distrações, não conseguimos ouvir a voz, não conseguimos ver a mão estendida a todo instante, a todo tempo, quando ele sempre esteve perto. E ele te chama para perto, ele te chama de volta, ele quer. Qual pai quer ver o filho longe? Nenhum pai quer ver o filho afastado, nenhum pai quer ver o filho distante, nenhum pai quer ver o filho afastado do coração. O pai quer saber o que o filho sente, o que o filho está sentindo, o que está machucando. O pai quer trazer para perto, o pai quer sarar as mazelas, o pai quer dar um remédio. Mas nós precisamos nos submeter, falar, pai, está machucando aqui. Pai, eu estou com esse problema, estou com essa dificuldade. Ora a ele, é um momento seu e dele. E aquele que quer, talvez não tenha aceitado Jesus ainda em sua vida, e que queira fazê-lo, vem à frente, que o pastor vai estar orando. Aquele que estava afastado e quer voltar aos caminhos do Senhor, quer se reconciliar com o Pai, venha também e volte à casa do Pai, volte aos caminhos do Senhor. Como o filho pródigo, que se lembrou que estava distante da casa do Pai, e no momento de dificuldade ele lembra da casa do Pai, que até os servos comiam melhor do que ele estava comendo. Então ele te chama de volta, meu querido. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Pai, nós queremos orar, Pai. Senhor, que o Senhor venha derramar do Teu bálsamo, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, que essa palavra venha de encontro, Senhor, aos nossos corações. Pai, que nós possamos, Senhor, aceitar a Tua correção, Pai. Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos amou e demonstrou naquela cruz, Pai. Se entregou por nós, Pai. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, porque quando o Senhor éramos nada, Pai, o Senhor confiou e acreditou em nós, Jesus. Jesus, quando nem nós acreditávamos, Pai, Tu acreditou. Senhor, quando nós achávamos que era outro que precisava, o Senhor foi e nos resgatou, Senhor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui está, Pai. Senhor, obrigado pela vida de cada um que está nos assistindo em casa, Pai. Pai, que eles sejam tocados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, sejam visitados, Pai, e que possam, Pai, se reconciliar contigo, Pai, porque Tu é um Deus de recomeços, Pai. Tu é um Deus que faz tudo novo de novo. Tu é aquele que faz o fim desde o início, Senhor. Aleluia. Sim, Jesus. Espírito Santo, tem toda a liberdade neste ambiente, neste lugar, Senhor. Derrama, Pai, do Teu Espírito Santo. Vem inundar os nossos corações, Senhor. Vem nos fortalecer, Pai. Senhor. Vem, Pai, nos corrige. Sabemos que precisamos de correções, Pai. Sabemos que tropeçamos às vezes nas mesmas coisas, Pai, mas pela Tua misericórdia, Pai, perdoa-nos, Senhor, e nos traz para perto, Pai. Nos ensina, Pai, com amor, Pai. Jesus, muito obrigado, Pai.
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, e está fazendo, Jesus. Nós te glorificamos, Pai. Exaltamos o Teu nome neste lugar, exaltamos o Teu nome nesta noite, Pai. Tudo vem de Ti, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Pai. A Ti a honra, a glória, Pai. O louvor, Pai. Recebe, Pai. Recebe, Senhor, a nossa oração. Recebe, Senhor. Recebe, Pai. E Tu sabes, Senhor, tudo aquilo que precisamos, Pai. Tu sabes, Senhor, que possamos, Pai, cumprir o Teu propósito, o Teu querer, a Tua vontade, Pai, em nossas vidas, Pai. Porque nós não sabemos nem orar, Pai. Nem orar como convém nós não sabemos. Mas Espírito Santo intercede por nós nessa noite. Intercede por nós. Leva ao Senhor as nossas orações. Não dá aquilo que queremos, Senhor, mas aquilo que necessitamos e precisamos, Senhor, para cumprir o Teu propósito. Nos traz para perto, Pai. Nos traz para perto. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Vem, filho amado, vem como estás. E bem seguro te conduzirei